o arquiteto é um resolvedor de problemas. É isso que eu acho que às vezes a sociedade também não entende. Entende às vezes que o arquiteto entrega desenhos bonitos, né? Faz as coisas ficarem bonitas. Não, ele resolve problemas. Quando a gente tem reunião de compatibilização, você tem um time ali enorme de especialistas de estrutura, de instalações, bombeiro, tudo que a gente imagina. Fala, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tô aqui com o Gustavo, que é presidente da Asbeia. Pode ir lá, Gustavão, a bola tá contigo. Tudo bom, Júlio? Prazer estar aqui com vocês. Bom, sou formado pela FAUSP em 2004, em arquitetura e urbanismo. Durante o curso fui pesquisador da área de paisagem e ambiente, fazia parte de um grupo de pesquisa que era bem conhecido, que era o Projeto Coapá. Fui autor de algumas publicações na área de paisagem e ambiente, CD-ROMs, que hoje nem existe mais, né? Não sei se a turma lá transformou isso em outro formato, provavelmente, né? Mas foi um material muito interessante. Aí, desde o início, eu já sempre tive essa ideia de trabalhar, essa paixão pela arquitetura da paisagem. Tanto que eu fiz meu TFG na área e comecei a estagiar, na época, num escritório que chamava Design Workshop, que era tocado aqui por uma pessoa, né, que hoje até estou na área, que é o Sérgio Santana. E depois de um tempo virei sócio dele, eu entrei no escritório, tinha 4 pessoas, saí de lá com 40 pessoas, né? Foi assim um crescimento gigantesco, né? Saí de lá, abri um escritório com outros sócios, depois abri a Arcscape, que é o meu escritório. Dei aula na Belas Artes, em 2 cursos, curso de gestão de escritórios de arquitetura e de gerenciamento de obras para arquitetos e design de interiores. Fui atraído pela Asbeia por conta de uma colega que até fez curso comigo lá na Belas Artes. E o ano retrasado, na transição, já estava, né? Eu entrei na Asbeia e já virei diretor, né? Para ajudar, né? A fazer as coisas, tal. Nós fizemos o ano retrasado, o ano passado. A Asbeia fez 50 anos e a gente fez uma grande convenção aqui em São Paulo. Chamamos pessoas de fora. Foi muito legal. E a então presidente, que era a Milene Scala, me convidou se eu queria formar chapa, né, para a próxima gestão. Eu não esperava, porque geralmente na Asbeia você começa como diretor, depois na outra gestão você vira vice-presidente e depois presidente, né? Mas tinha uma necessidade na associação de fazer uma transição e de renovar quadros, trazer gente mais jovem, com energia. E, assim, é um desafio, mas aí eu topei, a gente formou a chapa e estamos tocando a associação aí desde então. Bacana. Parabéns pela trajetória, né? Também é bacana contar sempre o começo ali do entrevistado, o pessoal achar que não foi do dia para a noite, né? Não. Me formei em arquitetura e virei presidente. Não, a gente come muita grama antes. Exato. Sabendo um pouquinho hoje da Asbeia, eu queria entender. Primeiro, para quem não conhece, pode ser que muitos estão escutando aqui o podcast, era um objetivo da SPBIM, hoje a SPBIM é um dos associados. Sim. Acho que é legal explicar para o pessoal. Muita satisfação ter vocês na associação. Acho que a associação é feita no caso da Asbeia, de empresas, né? E quanto mais promissora forem as empresas, mais forte a associação. Perfeito. E aí também acho que falar aqui um pouquinho do propósito, da missão, né, da associação. Eu, quando fui buscar até justamente estar no ambiente, eu acho que isso é muito importante, criar um ambiente que muitas vezes vocês fazem os workshops, as collabs, etc., para mostrar, né, para os escritórios, e é bacana a humildade e também mostrar os escritórios mostrarem as boas práticas, né? Eu acho que dá para a gente falar bastante sobre isso, para quem quer ser um associado, como é que funciona. Sim, Júlio, acho que assim, essa é uma das vertentes da Asbeia, que é trabalhar com a capacitação dos escritórios. Tem outras vertentes, que é a representação institucional, que eu sempre falo assim, você pode ser o escritório mais poderoso do planeta, mas na hora de ter que falar alguma coisa que mexe com a cadeia produtiva, algum problema que você está tendo na questão que você vê que é
digamos assim, injusta, que você acha que a lei, por exemplo, está errada, não vai ser como um escritório que você vai conseguir ter voz. Como associação você tem, né, para poder batalhar por essas coisas. Tanto que a gente tem representante em várias instâncias, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. A Asbea começou em São Paulo e Rio, né, mas a sede realmente era aqui em São Paulo há 51 anos atrás. E ela foi formada por uma necessidade de representação de escritórios como empresa. E qual que é a questão, né? Não é, acho que nenhum preconceito para quem não é empresa, de forma nenhuma. Mas quando você presta serviço em grande escala, você não... Uma figura só não resolve, né? Eu sempre falo, eu até falava lá nas minhas aulas na Belas Artes, que os escritórios... no passado, a gente falava de grandes nomes, né? Que era Rino Leve, Oscar Niemeyer, Artigas, Paulo Mendes. Hoje, a gente fala de empresa, né? A gente fala da SPBIM, a gente fala dos nossos colegas aí dos outros escritórios. Então, assim, são times. E desde aquela época, os fundadores, um deles, né, que foi o primeiro presidente, que foi o Alberto Botti, já entendia dessa forma. Olha, para a gente prestar um serviço realmente com capacidade de entrega, com responsabilidade, com plano de carreira, né, de longevidade, você tem que ser empresa, né? Então, acho que o desafio que a gente viu, que é muito diferente de um profissional que é uma pessoa física, né? Por melhor que ele seja como arquiteto, pessoa física, se ele não pensar em longo prazo, pensar em sucessão, pensar em todas essas questões... Depois que ele se for para outro plano, a empresa não existe. Você citou o próprio Artigas, né? O Artigas, o escritório dele não existe mais desde quando ele faleceu, né? E hoje, alguns escritórios conseguiram fazer essa transição, mas de uma forma talvez muito calcada na figura, né, do sócio fundador, não por se entender como um time, como cultura. Então, acho que essa foi a grande questão. Eu já participei de outras associações, eu fui diretor da ABAP, que é a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. E a gente percebe quando a gente tem em outras associações que não tem esse foco, o quão difíceis são as pautas. Porque no caso lá da ABAP, por exemplo, a gente tinha a pauta do ensino de arquitetura paisagística, que é super importante, né? Você tem a pauta de questões, por exemplo, acadêmicas, teóricas, que também é super importante. Mas quando você tem uma diversidade de pautas, você perde o foco, né? E foi isso que provavelmente eu entendo, né? Que lá no passado foi entendido. Foi, olha, o nosso foco são times, são equipes. E quais são os desafios de você gerir uma equipe, né? Então, além de você ter que coordenar as pessoas, você tem que fazer marketing, você tem que lidar com questões contábeis, você tem uma série de questões que extrapola, né, muito a questão individual. Então, a Asbea nasceu para isso, para apoiar e divulgar, né, disseminar as melhores práticas de como tratar a arquitetura como empresa, que às vezes tem gente até hoje que encara com certo preconceito, né? Não, eu sou arquiteto, não posso fazer marketing, ou não posso prospectar porque é o boca a boca. Não, é muito isso, mas... Se você não se entende como empresa, você não tem como crescer, como dar condições melhores para quem trabalha com você. Eu acho que é um pouco isso, assim, a Asbea que eu posso dizer, né? Não, muito bom. E também eu acho que entra um pouquinho, até a gente trabalha aqui com dois públicos. A gente tem públicos B2C, que são pessoas físicas que fazem cursos, e tem pessoas jurídicas, que entre eles a maioria também é escritório de arquitetura, que é cliente nosso. Exato. E a gente também trabalha com engenharia e construtoras. Então, assim, na maioria das vezes, muitos dizem, poxa, mas será que eu entro na associação? Eu não sou tão grande. Aí eu explico para a pessoa, olha, calma, vamos lá. O que é grande para você, né? Porque às vezes a gente tem, infelizmente, esse pedigree, vamos dizer assim, às vezes a síndrome o brinco do vira-lata ali, né? Porque a pessoa, às vezes, ela coloca na cabeça dela, não, eu não preciso de marketing, eu não sou bom. A pessoa faz um vídeo, um stories no Instagram, ela fala, não, tá, aquela pessoa é boa de marketing. A pessoa não entende que marketing não é aquilo, né? Aquilo ali, às vezes, ela tá fazendo publicidade, aquilo ali, às vezes, tá fazendo, às vezes, uma ação. Claro que existem uma série de habilidades e eu acho que um ponto muito importante que eu gostaria de trazer eu lembro que eu tratava a minha empresa como profissional mesmo com 3 pessoas. Sim. Então, não é a mentalidade que a empresa tem. Não. Eu falava, então, eu preciso de... No começo você é advogado, no começo você é o cara administrativo, você é o vendedor, o arquiteto e tudo mais.
Com o passar do tempo, se você quiser escalar o seu negócio, você precisa de gestão, processo, tecnologia, você precisa de um monte de coisa. E aí, com o tempo, é o que eu falo para todo mundo, você vai priorizar a sua cadeia produtiva, que todo arquiteto faz isso. E aí a pessoa começa isso. No entanto, que eu fui entrar agora na Asbeia vai fazer 1 ano e no 7º ano de empresa. Sim. Né? Então eu também fui me colocando no ponto que também não adianta entrar numa associação que eu também não vou agregar. Né? Eu entendo que tem as responsabilidades e os papéis ali, igual você falou, né? Eu virei diretor, depois eu fui automaticamente para cá, mas você deve gastar boa parte do seu tempo ali com os compromissos que tem que ter, não é só por uma questão de título, algo do tipo, né? E aí eu trago para todo mundo. Quando você é amador, você se forma e aí que você continua... Get Ninja, o cara indicação, no máximo no Instagram. Quando você se torna profissional, você tomou muitas decisões que, mesmo sendo uma pessoa, profissional amador, quando eu digo, tá na atitude ali, da pessoa fala, cara, eu vou contratar uma empresa de RH, claro, eu vou contratar uns profissionais para fazer isso. E aí ele para de ir na tentativa e erro e começa... Né, e o legal de estar lá na Asbeck é justamente você estar num ambiente... Cara, que tem um monte de parceiro ali, né? Então, a gente participou do workshop lá da Pura, foi aquele workshop e minha cabeça já saiu assim, caramba, eu vou aplicar isso, eu já quero testar isso, porque muitas vezes... E é legal abrir as portas e mostrar o que está acontecendo, né? Porque, na minha opinião, você torna o mercado mais qualificado também. Com certeza. Acho que, assim, uma coisa que você falou de decisão... Eu acho que o trabalho nosso, assim, de empresa, nós somos empresa, a minha empresa, né? É uma empresa, a sua também é. Mas o nosso trabalho principal é tomar decisão, se você for pensar bem, né? A gente tem que tomar decisão em tudo. Se a gente vai contratar alguém no perfil A ou B, se a gente vai trabalhar numa plataforma essa ou aquela, se a gente vai investir em marketing, se a gente não, vai investir agora em estrutura, ampliar a estrutura, se a gente vai mudar de sede, tem uma série de decisões, né? E eu acho que a pior coisa que você pode fazer, sendo diretor aí de um escritório de arquitetura, é não tomar decisão. Acho que a pior coisa que você pode fazer, uma hora você precisa tomar. E não tomar é tomar, né? E não tomar uma decisão, ele já tomou uma decisão. Exato. Não tomar é tomar. Assim, então, mas assim, não tomar, mas estar convicto que você vai falar assim, eu não vou para aquele lugar. Por exemplo, eu tive por uns tempos atrás, uma vontade ali de mudar de sede, né? Então eu procurei ali tenho lá o conjunto comercial onde a gente está instalado tal, e comecei a procurar. Depois de muito, eu tomei a decisão, falei, nesse momento eu não vou mudar. Porque aí aquilo sai da sua cabeça e abre para outras coisas que você precisa investir energia. Né? Então, Sim. Acho que esse foi um exemplo. Para qual migrar, por exemplo, quando a gente vai entrar no BIM, para onde você vai? Vai para o ArchiCAD, vai para o Revit. Tem outros softwares, mas eu acho que eu posso dizer que esses são os mais dominantes hoje em dia, né? Então, assim, aí você tem que tomar decisão, ou você vai para um, ou você vai para o outro, ou você ainda fica no 2D. Então, mas é também uma decisão. Sim. E ok, né? Mas é importante tomar essas decisões. E eu acho que também um ponto bem importante, eu lembro que eu passei por uma escola na minha carreira, depois eu fui trabalhar numa empresa, num escritório de arquitetura, e eu fui trabalhar depois numa construtora. E eu lembro que a visão que a construtora tinha, que era um escritório que faz projetos, né? Então era uma construtora que faz projetos. Então eu falava, caramba, qual que é a diferença disso para um escritório de arquitetura? E ambos eram associados da Asbeia. Sim. Então, quando eu olhei para aquilo, eu vi assim, aqui tem uma visão mais de ateliê, uma visão de um escritório que realmente você faz tudo. Para a formação do arquiteto, eu achava isso muito, muito interessante. E aqui já tem uma visão de companhia. Sim. Uma visão maior ali do trabalho. Então, isso foi muito interessante, só que eu vi que eles tinham algo em comum, né? Que era realmente estar associado a um grupo, a um ambiente que realmente colocasse os mesmos players no mercado compartilhando as boas práticas. Eu lembro até que eu me deparei a primeira vez foi nos manuais do CAD. Sim, os manuais das BEA, né? Então, quando eu peguei aquele manual, até hoje eu passo para alguém e falo, você não sabe fazer nomenclatura de arquivos, de rede? Peraí, então... Lê esse manual aqui. Foi muito interessante porque esses manuais foram muitas horas das pessoas gastando. Sim. E nada melhor do que grandes escritórios que estão ali, que tem boas práticas para que você possa beber da mesma fonte, porque senão você vai errar o erro que eles cometeram, né? Não, e acho que assim, a nossa atividade, se você pensar bem, Júlia, é muito parecido com um advogado. O advogado, ela começa trabalhando sozinho ou com um parceiro e tal. Na hora que ele começa a escalar, ele vai ter que administrar uma rede de computadores
porque ele vai ter softwares ali, vai ter que administrar pessoas, vai ter que fazer prospecção. É muito parecido com o que a gente faz. O mesmo vale para uma clínica médica. O médico, o especialista, ele tem ali o papel dele, mas tem uma hora que ele vai ter que escolher. Ou ele vai implantar processos para treinar pessoas e fazer coisas do jeito que ele faria, mas de uma forma escalada, planejada, ou ele vai escolher também ser um ateliê, como você disse aí no seu exemplo. Sim, eu lembro que tinha um escritório de arquitetura também que era um dos associados. Ele chegou pra mim e falou assim, que quando a gente foi implantar a BIM, né, que você estava falando de decisão, ele falou assim pra mim, olha, Júlio, até 10 funcionários eu sou arquiteto. 11 eu sou empresário, eu quero ser arquiteto. Não, eu falei, tá bom, essa é sua visão, escolha, é uma né? escolha, mas é importante claro. ele ter essa clareza da empresa que ele queria ter, porque aquilo ali também foi muito claro para que tipo de produto, caminho e etc. Porque eu via que ele tinha muita gestão na empresa dele. Cara, Sim. você tem 10 pessoas e você tem uma baita gestão. Sim. Tinha RH, tinha administração, tinha gente contábil de controle, tinha o departamento de executivo, departamento conceitual. Ou seja, era pequeno, mas assim, era muito, muito organizado. Sim. Então acho que o receio dele era ele perder ele não conseguia escalar essa qualidade que ele tinha ali. Sim, sim. E aí foi legal porque, de novo, né, puxando sardinha aqui para as mas assim, foi o ambiente que eu consegui compartilhar muita informação, eu me senti confortável naquele ambiente porque a gente divide as mesmas dores do mercado, né? Então, eu acho que o fundamental, até tem gente que fala, não quero virar empresa, eu sou professor e mantenho alguns projetos, alguns contratos que me interessam mesmo. Mas aí também são essa questão, assim, às vezes não vale a pena você abrir a empresa porque você não tem ali um ritmo de trabalho contínuo, mas é uma questão que eu vejo assim, você vai ter sempre aquela questão de quando recomeçar um novo trabalho, formar novamente a pessoa, como fazer os trabalhos, como conduzir. Então, se você não tem uma equipe que ela fica ali perene naquilo, ou que quando sai ali uma pessoa, você reponha e vá criando ali uma cultura, você nunca consegue entregar um produto com uma mínima qualidade, né? Você sempre vai ficar deficitário. Tem gente que tem um modelo de trabalho que depende de pessoas pessoas com mais experiência, né? Você contrata lá um arquiteto que já tem 20 anos de experiência, tudo bem, ele vai tocar coisa com mais maturidade, mas nada substitui você ter processo. Né? Você ter processo, você lutar por isso. E é um trabalho diário e eterno. Né? Você nunca para de fazer processo. Né? Você vai fazer vai ter uma coisa que vai mudar, você vai ter que mudar o processo. Ou tem coisas que ficam obsoletas, ou tem tecnologias também que já não estão sendo mais usadas, tem que mudar. É um trabalho assim, quem tem escritório de arquitetura e pensa em longevidade, tem que pensar nisso, muito mais até do que pensar em projeto especificamente, né? Que aí pensar realmente como um empreendedor ali, né? Exato. Porque a nossa cabeça é assim, você se forma é para você ser arquiteto. Exato. Eu sempre falo um breve discurso que um professor meu me passou, que ele falou assim, muita gente aqui vai se formar em arquitetura e tem gente que vai ser arquiteto. O que você quer ser? Sim. E aquilo ali abriu minha cabeça e falei, cara, eu quero ser arquiteto, mas também eu quero ser empresário. Mas na minha escolha. E não me entenda mal, assim, que você sendo empresário, você vai deixar de ter o conhecimento específico. Na verdade, você vai ter um olhar ali um pouco de fora, e que é muito bom. Porque você vai conseguir achar, inclusive, os erros, as questões, porque você está de fora olhando. Tá? Quem está lá pondo a mão na massa não consegue ver, porque você está imerso ali naquele mundo de desenhos, de projetos, de detalhes, etc e tal, e a pessoa que está imersa no assunto não consegue ver. Só quem está de fora, que sai um pouco, que consegue ter essa questão. Não, e você sabe uma história legal? Lembra quando você vai no hotel? Aí quando você vai muitas vezes no hotel, você tem que preencher lá cargo? Sabe? Sim. Isso é uma curiosidade. Isso aí. Eu sempre preenchi arquiteto. Depois de um tempo eu comecei a colocar empresário, arquiteto. O que significa isso, né? Que eu me via como empresário, mas eu sou um empresário arquiteto. Sim. Porque muitas vezes a pessoa se entende de maneira diferente, né? Que é a questão do autônomo e tudo mais. Aí eu falei, não, cara, eu sou assim. Eu lembro porque o Felipe Tito também tinha disso. Os caras falavam, não, ele é um ator empresário. Sim. Né? Então ele tinha, na verdade, ele é um empresário com a habilidade de ser ator. Sim. Então essa é uma
uma baita vantagem, porque muitas vezes, por exemplo, o escritório que eu tive passagem foi na Thier von Hart e na Thier. Você tem o Sérgio Thier e você tem o Ivo von Hart. Eu sempre dou esse exemplo com muita maestria, porque você tem um escritório de arquitetura com um administrador de empresas. Então, Sim. isso é um casamento ali, para mim é um grande exemplo do que é gerir, porque também é muito complexo para um arquiteto. Ou ele vai deixar de ser arquiteto ali, aí ele tem que tomar outras decisões, né? É o que eu falo para todo mundo. Quanto mais experiente você vai ficando, menos botar a mão na massa você coloca ali. Você não vai desenhar mais, mas você sabe tomar as decisões e passar para a cadeia produtiva isso, né? Então, E olha que interessante você citar essa questão. Desde quando eu assumi na presidência da Asbea, uma coisa que me inquietava é de não ter no mercado não sei se é classificação a palavra certa, mas assim, cargos definidos nas empresas. Eu sempre falo que quando eu comecei a trabalhar lá nos anos 2000, os maiores escritórios tinham, sei lá, 30 pessoas, sim. né, por aí. Então, até para mim era uma agonia ao me formar, que eu pensava assim, poxa, eu não vou conseguir será que eu vou conseguir ter uma carreira dentro de um escritório? Né? Porque se o escritório tem 30 pessoas, em pouco tempo eu vou chegar ali no topo e não vou conseguir passar, né? Porque a empresa ali tem 30 só se eu matar o dono, né? Mas assim, era uma questão que me incomodava. Hoje até eu posso falar bastante, assim, com bastante orgulho, que os escritórios no Brasil hoje chegaram a uma centena de pessoas. E os grandes escritórios estão começando a aposentar pessoas. Isso acho que é uma coisa muito legal, porque quem não tem esse tino empreendedor, essa resiliência, na verdade nem tino, é resiliência, né? Aguentar ali pancada, cair, levantar, quem não tem isso e quer ali fazer seu trabalho técnico, chegar, fazer, entregar e ir embora, hoje tem caminhos. Ele pode dedicar uma vida para isso e ter ali, conquistar suas questões, né, de materiais, viajar, ter filhos, ter uma vida digna, digamos assim. E que lá atrás, 20, 30 anos atrás, você não conseguia se você não fosse dono de um escritório. Então, eu acho que isso a gente evoluiu muito. Os escritórios... mas eu sempre cito uma comparação interessante Brasil e Estados Unidos. Um escritório grande aqui tem 100 pessoas. Nos Estados Unidos, o escritório grande tem 1.000. Sim. Que é a diferença um pouco, se você for ver, do PIB, né? O Brasil, o PIB é 2 tri, lá é 20 tri. Então, sempre tem essa diferença. Mas assim, que bom que nós crescemos, né? E que estamos nessa crescente. Então, dentro desse panorama, eu vi a necessidade de a gente criar... Poxa, vamos criar um consenso? O que é um arquiteto pleno, um arquiteto júnior, um arquiteto sênior, um coordenador... hoje a gente fala até em carreira em Y, não sei se é um jargão que se tem aí no mundo corporativo, que é assim, você tem uma vertente que você cresce como pessoas que vai lidar com outras pessoas, né? Que vai comandar times. Então a sua expertise ali da ferramenta de trabalho vai ser menos necessária, porque os soft skills ali, né? Exatamente, você vai ter que lidar ali com liderança, equilibrar anseios, você vai dar aumento para um, mas não vai dar para o outro. Então, por quê? Como estabelecer essas questões de forma que a equipe se sinta valorizada, né? E que você também saiba criticar na hora certa, elogiar na hora certa. Isso é uma vertente de gestão. Só que você tem uma outra vertente que é justamente na área do BIM, que é o BIM Manager, por exemplo, né? Ele não vai lidar tanto com equipe. Ele precisa saber muito bem da ferramenta num nível que seja de criador, né? De subferramentas, de rotinas, de sempre se informar em técnica. E essa é uma competência que a gente chama de especialista. Então, nesse trabalho que a gente fez e que vai sair agora no final do ano, é o Guia de Carreiras. A gente vai falar justamente disso, né? Assim, realmente sempre é uma referência, porque cada escritório tem a sua classificação diferenciada. Então, a gente foi um trabalho que foi feito aí com 5 escritórios, né? Que se prontificaram, né? Sendo eles foram a Perkins Will, a Koenigsberger Vanucci, a Flale Gasperini,
FGMF, Arcscape e teve mais uma, eu vou lembrar depois, e a LE Arquitetos, né? Então, foram 6 escritórios, não, e teve também o Anderson, a Kroner e Zanutto. 7 escritórios que reuniram suas experiências e cada um, você vê, na Perkins você tem lá o especialista de design, então você tem 2 carreiras, uma carreira de gestão, outra de especialista. Na FGMF, não, todo mundo faz tudo. No Aflalo, você tem uma turma que faz desenvolvimento, outra turma que faz criação. Então a gente tentou chegar num consenso de ser um guia que não seja uma coisa que engesse, né? Mas que dê caminhos. Até, inclusive, para você depois poder pensar no crescimento da carreira das pessoas. Então, acho que esse guia vai vir assim de uma forma muito legal nesse sentido de valorizar a prática, o crescimento profissional dentro dos escritórios. Não, eu acho isso muito interessante, porque a gente aqui tem um conceito que a gente chama de work level, né? Então a gente trabalha, a gente ainda está moldando isso, porque isso é bem sensível. Porque muitas vezes a gente pega pessoas que estão no mercado e aí a pessoa tem uma determinada habilidade, mas eu não faço uso daquela habilidade, eu não vendo aquilo, eu não uso. Então como que eu vou dar um peso e uma medida para aquilo diferente daquilo que realmente a gente vai utilizar? E aí quando você fala para mim essa questão do realmente da parte de gestão e a parte realmente técnica, vamos dizer assim, que é assim que eu tô olhando, é muito difícil você falar, não, cara, eu quero um BIM Manager, que esse cara sabe lidar com as pessoas, que ele sabe fazer isso. Já é difícil achar um BIM Manager. Aí você coloca que ele vai resolver os problemas, que ele vai gerir as pessoas. Então, eu entendo, hoje a gente aplica um pouco dessa metodologia também. No entanto, quando a gente... Eu acredito muito que também a chave do negócio é a contratação. Eu falo isso para todo mundo, porque você não pode sair contratando. Acho que um dos grandes erros, eu falo isso para os escritórios de arquitetura. Quando a gente vai fazer o check-up para ver se ele está preparado, e os outros que não deram certas implantações, eu olho por que não deu, a maioria deles estão ligados ao pilar das pessoas. E aí quando eu olho, tem escritórios que tem processo, tem tecnologia, tem tudo lá. Você entra no escritório e você fica, nossa, que lugar incrível. Mas é um ambiente complicado das pessoas trabalharem. O tal ambiente tóxico, né, que dizem. Sim, então, assim, tem uma gestão ruim. Então, lá do pessoas cai muito. Tem muito turnover, muita troca. Aí você fala, pô, peraí, então o que tá acontecendo aqui? Esse pilar... Porque eu consigo entregar isso. Isso aqui o escritório tá com a cultura fragilizada. Ele precisa... Não, tem. E né? tem muitos escritórios que tem... Eu passei por uns que tinha realmente essa questão de que não se resolvia. Entrava e saía a pessoa... E o clima não era legal, né? Então, você não consegue. Você não consegue implantar nem o BIM. Qualquer tipo de tecnologia, qualquer coisa, inovação, você não conseguia. E uma coisa, Júlio, que acho que é legal deixar claro, que essa questão do especialista não é só BIM. Às vezes você tem... às vezes você tem, outro exemplo, um designer muito bom. O cara é muito bom, por exemplo, para criar prédios, né? Que o escritório é especialista em prédios. O cara tem um design bom, tem ali uma bagagem legal, tem um conhecimento, se interessa por design, tá toda hora criando coisa e tal, mas às vezes não é uma pessoa. Eu falo, cara, mas pode ser mulher, com certeza. Você pega no Aflalo que tem mulheres que estão ali, são competentíssimas, são uma das melhores do mercado, né? Que trabalham justamente nessa área de design. Então, às vezes, essa pessoa, ela vai ser muito boa nessa parte, mas ela não vai ter ali esse espírito de lidar, equilibrar as pessoas, de trabalhar um com o outro e tentar manter o ambiente saudável. Às vezes não é a dela trabalhar com pessoas, assim, nesse sentido. O negócio dela é fazer a criação, ou às vezes tem outro caso num outro escritório também associado, que você tem lá uma arquiteta que ela é super competente para desenvolver o empreendimento inteiro. Você deixa na mão dela, ela vai fazer praticamente sozinha um prédio lá de um conjunto de 3, 4 prédios de altíssima tecnologia. Ela sabe resolver, sabe fazer. Então, é um outro perfil de especialista também. Né? E eu entendo que, assim, justamente lidar com essas, primeiro, tipos de gerações de formações diferentes, né? Então, a gente fala de geração Z, geração milênio, geração X, geração Eu já baby até perdi boomer. qual letra ou qual número que é, eu nunca sei. Mas a gente sabe que, assim, tem uma... eu já trabalhei com todas as gerações e eu entendo que, assim, muitas coisas eu também tive que me adaptar, né? Eu digo assim, a empresa. A gente trabalha muito com geração Z também e milênio. Então, eu entendo que, assim... hoje a gente usa Discord para se comunicar. Sim, a gente usa lá no escritório. Usa também, então. Porque às vezes o pessoal usa muito uma coisa mais corporativa, vai por um Teams da vida, algo do tipo. Então a gente foi por uma linha open source, muita coisa aberta. Então eu fui entendendo como a garotada se comportava aqui e fui adaptando para
Falei, tá, o meu escritório dá para beber dessa fonte, sabe? Claro. Ao mesmo tempo, eu tive que trazer esse corporativismo para essa galera, dar esse treinamento. Então, é uma questão híbrida de você ir trabalhando para que você molde a carreira. Então, a gente tava falando lá do work level. Então, quando a gente desenhou os work levels, a gente chega para as pessoas e fala assim, ó, tá bom, você quer se candidatar à vaga? Eu entendi o processo de triagem, gastei muito com mentoria e etc, fora. E depois eu falei, tá, então eu já combino com a pessoa, olha, eu posso te pagar isso. Aqui você tem nível 1 a 4, se você for bem, você vira assistente de arquitetura. Do 1 ao 4, você vira bem, aí você se torna um arquiteto. Do 1 ao 4, você vira coordenador. Do 1 ao 4, gerente. Do 1 ao 4, diretor. Pra pessoa entender que tem uma longa carreira, né? uma jornada de anos e financeiramente também essa carreira, né? Então, por exemplo, hoje a gente não contrata pessoas focadas em software. Eu não faço isso. Então, eu vou contratar pessoas baseadas nos valores da empresa. O que a empresa está buscando, o que ela quer resolver de problema. A gente usa muito uma ferramenta muito bacana, porque nunca ouviu falar, chama Enneagrama. Então, a gente olha lá, o Enneagrama tem 9 Enneatipos, que são testes de personalidades. E a gente fala, olha, eu quero um perfil 2 e um perfil 6 agora. Sim. E aí a gente vai em busca desses perfis no mercado. Aí, olha, legal, tem esses dois aqui. Agora vamos ver o que eles sabem de ferramenta. Sim. Porque aí a gente faz um teste para saber o que eles sabem de ferramenta, o que eles não sabem. Aí o fato de ter escola, eu dou isso para eles como um benefício, ajudo eles. Eles vão se desenvolvendo aqui, porque comportamento, essas coisas você não ensina. Mas olha, você citou essa questão de diferenciar o perfil da pessoa, da ferramenta que ela domina, acho que é fundamental. A gente tem visto, assim, infelizmente, sair das universidades, das faculdades, quadros que a pessoa... Eu não sei, assim, eu não estou por dentro da formação, mas eu vejo que está saindo, né? Mas as pessoas sem saber desenhar à mão, por exemplo. E assim, você fala, poxa, mas eu tenho software, eu preciso desenhar à mão? Precisa, porque é a forma de a gente se comunicar, né? Assim como a gente sabe escrever... Se expressar, né? Você se expressar por meio de um croquis, você resolve coisas que você vai poupar um tempo. A hora que você for depois utilizar a ferramenta, você vai poupar um baita tempo, porque você vai resolver na sua cabeça, utilizando a sua mão, a solução ali. Às vezes pode ser um detalhe, às vezes pode ser uma coisa maior ou menor, mas eu sempre falo para as pessoas, nunca deixar de exercitar esse desenho à mão livre, mais descompromissado, para você resolver. Concordo. E eu acho que deveria se dar mais importância a essa questão do desenho como uma linguagem. Do pensar, né? É que eu acho que... Uma forma, uma ferramenta do pensar. Sim, eu concordo. Não... Porque, assim, eu falo para as pessoas, o SketchUp não vai te resolver o projeto. Eu até vou contar aqui um caso que foi interessante. A gente fazendo lá um empreendimento lá para uma construtora e tinha lá um pergolado, né? 5 metros de vão, né? A viga passando, estava em estrutura metálica. Então, a gente aprende na faculdade que para uma estrutura metálica você coloca 1/20 do vão, né? É um pré-dimensionamento que depois vai ser confirmado pelo engenheiro, né? Então, beleza. 5 metros, eu tenho 25 centímetros, certo? Pois lá. Aí veio um markup lá da construtora, olha, vai ficar muito caro em metálica, vamos fazer em concreto. Então tá, aí o arquiteta pegou lá o projeto, ela só tirou a chamada, pôs lá, em vez de viga em aço, pôs viga em concreto. E deixou com os mesmos 25 centímetros. Não botou 1/10, né? Exato, exato. Aí você vê, poxa, isso aí é uma falha não sei, nem digo de formação, que muito provavelmente ela até aprendeu, só que não exercitou, né? Então a pessoa não pensa como que aquilo vai virar uma construção, aquilo precisa parar de pé, precisa ter vários requisitos, né? A arquitetura, ela se materializa na construção, se não é projeto de arquitetura, não é arquitetura, né? Uhum. Paisagismo é a mesma coisa. Então, nessa questão, é que eu vejo a pessoa assim, ela sabe lá o software, sabe fazer a ferramenta, mudar lá a chamada, mudar, sei lá, várias coisas, mas ela não pensou como deveria pensar, né? Não, perfeito. Eu acho que essa comparação que você fez é muito feliz. Eu vou te dar outro exemplo também. Por isso que eu não busco pessoas de ferramenta. E aí eu busco ensinar eles como usar a ferramenta. Porque eu sei que a faculdade, ela já tem que resolver a formação do indivíduo. Aí tem 5 anos lá para fazer a formação.
Aí tem as tecnologias que funcionam com a formação. A gente gravou 2 podcasts muito legais, que foram um com a Regina Ruschel, que é a professora lá da PUC, e a gente gravou com o Nardelli aqui no Mackenzie. Então a gente trouxe essas pautas também de discutir como a tecnologia, né? Então tem visões similares, mas existe o desafio também da formação do professor, da formação da carreira ali, da carteira dentro da faculdade. Então, existem esses desafios. Só que é aquilo, né? O papel do professor é ensinar a pessoa a se formar em arquitetura e ela ser arquiteta, ela pensar, igual você falou. Então, pode ter ensinado ela, se ela vai desenhar à mão, se ela vai desenhar no CAD, no BIM, aí é uma decisão de quem está mexendo na ferramenta que ela vai escolher. O que eu vejo, muitas vezes, vamos supor, dando nome aos bois. Se a gente falar do ArchiCAD, o pessoal pega o tal favorito, varinha mágica, e pum, desenho automático, as coisas lá. Aí você pergunta, não, por que você desenha? Não, porque a ferramenta faz isso. Eu falo, não. No entanto que quando a gente vai testar o conhecimento, sabe o que eu faço? Eu apago o template inteiro. Apago o template inteiro, apago os favoritos, apago a biblioteca, apago tudo e falo, Gustavo, desenha agora aí pra mim. Entende? Porque é a mesma coisa eu fazia no AutoCAD. Apaga os layers, apaga tudo. O mesmo processo. Quero ver como você pensa. Exatamente. Porque a pessoa pegava uma escada do favorito e não sabia fazer fórmula de Blondel mais. Aí não, mas olha, você tá até um pouco mais evoluído. eu iria até para o mais básico. Você dá para essa pessoa falar assim, olha, modela para mim essa xícara. Agora me faz aqui uma planta, um corte e uma vista. Pode ter certeza que vai sair tudo errado. Né? Porque esse conhecimento de representação gráfica, que é fundamental, né? Eu vejo... Tem alguns escritórios que eu amo de ver a representação gráfica, que você vê a coisa, ela é clara, ela é elegante, ela é bem feita, dá vontade de ver e você vê que a coisa foi feita com extremo cuidado. Se a pessoa não tem esses cuidados, que é um conhecimento até de comunicação visual, se for ver, né? Sim. De design gráfico, no final das contas, né? Então, se a pessoa não tem essa clareza, não sabe as espessuras de linhas, de como aquilo vai ser mostrado... ela não vai conseguir materializar. Ela vai modelar aquela xícara lá, como eu falei aqui, mas isso não vai conseguir não vai virar um prédio. Exato. Na verdade, aí entra aquele ponto, né? Muitas vezes você pega, igual você falou da caneca. Pô, vou fazer uma vista frontal. Ela modela e extrai a vista. Aí você fala, não, mas você sabia que no desenho a gente faz uns risquinhos assim, apagadinho lá no fundo. E aí você vai trazer mostrar a curva. Vai mostrar a curva. Ah, mas o modelo BIM não faz isso. Não, sim, mas, poxa... assim como pegar um Copan, o modelo, você vai fazer ele assim. Ele não vai pegar isso e esticar e planificar. O Copan, né? Então assim, são coisas que eu gosto de trazer também isso para uma reflexão, que assim, legal, você modelou, tá bem executado e tudo mais, mas é aprimorar o produto, porque também a gente tem essas discussões com os escritórios mais antigos. Ah, mas poxa, o desenho perdeu qualidade, poxa, o desenho que eu falei, não é que o desenho perdeu qualidade, é que a mão de obra atual não tá sabendo desenhar. Exatamente. Então a gente tá tendo que fazer o quê? Assim, achar um meio termo e vocês têm que passar a ensinar para eles. A gente não pode perder esse legado de pessoas que desenham super bem e tá vindo uma ferramenta agora, um novo processo de trabalho. Tem que ter essa passagem de bastão, mas tem que ser orientado. Isso também, ao mesmo tempo, não pode acontecer o inverso. Mas isso, se você for ver, Júlio, isso já aconteceu no passado, quando desenhou a mão pro CAD, exatamente, né? E assim, quando a ferramenta era limitada, a diagonal era uma escadinha. Assim, eu não sou tão velho assim, mas eu fiz, antes de fazer arquitetura, eu fiz colégio técnico. Eu fiz Escola Técnica Federal de São Paulo, hoje chama Instituto Federal de Tecnologia, ali no Canindé. E lá tinha o CAD, eu nem lembro, era uma versão bem preliminar, assim, mas os computadores lá, que era o 386, ele não fazia a diagonal, era uma escadinha. E aí você cai exatamente nisso. Poxa, a qualidade gráfica caiu muito, porque quando eu desenhava à mão, eu desenhava direitinho, punha espessura. Aí surgiu o AutoCAD. O AutoCAD ele tem aquela questão da cor representar a espessura por uma ineficiência gráfica de início. Concorda? E que não foi superado pelo programa, né? O programa manteve essa característica e que, se você for ver, é ruim para você, até para a gente que é mais experiente, desenhar uma coisa e saber que aquilo, quando for impresso ou se for impresso numa tela para alguém consultar, com certeza vai errar alguma coisa, porque a interface gráfica não é amigável. Já existia nessa época qual que era? Acho que era o Macintosh,
Tinha um que era um BIM, eu esqueci qual que era o nome. Era o Vectorworks. O Vectorworks, exatamente. Que você já desenhava com espessura de pena, você já usava muita coisa que hoje a gente vê no BIM, né? E que, claro, que você tem que calibrar e tal, mas você já tinha essas ferramentas, né? Então, assim, no final das contas, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da evolução da tecnologia e que ela acaba mascarando a expertise da profissão. Né, e que a gente precisa retomar. Eu fiquei sabendo esses dias por conta, não sei até se é verdade, que uma grande universidade aqui de São Paulo excluiu as aulas de desenho técnico, de representação gráfica. Eu falei, meu Deus, como é assim, né? Porque é o que você falou, você pega um ArchiCAD, um Revit sem template, sem nada, você vai desenhar de qualquer jeito, né? Vai depender da expertise de quem desenha. E se a pessoa não teve essa formação, não teve acesso a documentos gráficos de outros arquitetos do passado, olha como era representado, não teve ninguém que ensinasse. O repertório se perdeu. Se perdeu, você vai perder a qualidade gráfica de apresentação e, enfim, a profissão que vai ser, como um todo, prejudicada, né? Na verdade, eu acho que tem que tomar muito cuidado com a dose, né? Eu sempre falo assim, olha, as faculdades colocam ali no comecinho o desenho à mão, depois do desenho à mão você faz CAD, e aí tem umas que termina até no CAD, né? E aí depois você pode escolher o SketchUp, BIM. Eu lembro até que na faculdade eu escolhia cada semestre um software, que eu trabalhava numa escola de software, eu falei, cara, eu vou aproveitar, porque a faculdade eu posso errar, né? No projeto errar sai caro, né? Então, eu aproveitei, mas eu lembro que a faculdade queria limitar, olha, você tem que entregar o seu TFG, o seu TCC num CD, com DWG, etc, etc, etc. Tá bom. Fui lá, fiz no Revit, depois exportei, tratei, entreguei. Então até eu lembro que naquela ocasião eu sempre pensei, a tecnologia ela tem que nos servir, né? Sim. Não nós, a tecnologia. Não, o mesmo a gente pode falar, por exemplo, de softwares de renderização. Sim. Né? O render, ele é uma ferramenta também. Mas eu fiz agora, recentemente, um loteamento... Sim. Né, lá em Varginha, né, e que um time super legal, assim, com Brasil Arquitetura, o Sérgio Santana, Perkins Will, né, um grande time lá participando do projeto, lá, cada um numa disciplina separada, mas o empreendedor, ao mostrar, né, o resultado para comercializar, usou tudo aquarela. Né, os desenhos lá do clube e tal, da arquitetura, foi feito com aquarela, o paisagismo também, o urbanismo. Então, assim, nós fizemos lá o urbanismo, né? Então, mas tudo essa forma de representação, ela existe e as pessoas e agrada, né? Sim. Você dá um gostinho de exclusividade, porque realmente hoje o básico, assim, o carro-chefe são imagens renderizadas 3D e que você tem N qualidades disso, né? E virou um commodity o render, porque virou. Hoje, até com o advento da IA, né? Sim. Muitas vezes, antigamente eu tive uma empresa de maquete eletrônica. Então, você pegava no SketchUp, V-Ray, fazia um negócio que demorava muito tempo para fazer aquilo. E uma imagem mega fotorrealista, né? Hoje você tem a hierarquia disso, né? A gente usa hoje D5, Render, Twinmotion, Enscape, Lumion... Unreal, agora a gente está usando muito para a parte de gamificação. Então, assim, eu entendo também que vai ter no nível de quanto a pessoa quer ser especialista. É um maquetista, é um arquiteto, é um designer que gosta de maquete, porque tem vários níveis, né? E assim, eu lembro até naquela época, assim, uma pessoa podia cobrar 1/10 do que eu cobrava. Só que, assim, qual que era o que media ali na régua? Qualidade, tempo... Então eu lembro que muitas vezes chegava que eu dei risada, até porque assim, os TCCs, a gente chegava com TFG, sem brincadeira, fazia um cubo, pegava a foto lá do projeto do Calatrava, falava, ó, quero um render assim. Aí eu falei, você quer um render assim, um projeto assim? Não tô entendendo, eu quero que você... Eu falei, não, eu faço render, eu não faço projeto. O projeto é seu. Eu vou representar o seu projeto, né? Não, 2 cubos e tem que ter uma imagem assim, sabe? Ultra realista. Não, peraí. É porque muitas vezes tem gente que se expressa no projeto pelo render, né? A pessoa coloca uma materialidade, etc. Mas se você tira o render, que aí você olha a arquitetura simples que tá ali, a forma, a função, aí você fala, tá, se a forma e a função não teve arquitetura e só foi um render, então você tá... Não, Julio, isso é só um render. Não, exatamente. Eu falo isso sempre no escritório. Quando a gente vai entregar um material ali preliminar, eu falei, gente, não precisa de render nesse momento, né? Precisa da arquitetura bem resolvida.
Se os planos, a volumetria, os vãos, o detalhamento, até preliminar, tiver bem resolvido, a imagem vai ficar bonita. Né? Se você enquadrar direito, trabalhar com a vegetação, com o detalhamento do piso e tal, você trabalhar de uma forma profissional, pode ter certeza que vai ficar bonito sem fazer render. Porque aí o render aí é um plus, que aí você vai qualificar a mais aquilo lá, né? Mas a estrutura daquilo já vai estar resolvida. Perfeito. Eu falei, você resolver isso no render é o que você não deve fazer. O render, ele é um complemento que vai melhorar, né? E tanto que você pode partir lá do SketchUp, você pode deixar uma coisa de SketchUp ou de BIM mesmo, de ArchiCAD mais durão, mas com essas questões resolvidas. Você pode fazer a representação de várias formas. Pode fazer à mão, pode fazer esse mais duro, você pode fazer no software de renderização, mas se não tiver resolvido, não adianta. Não, e você sabe que legal? Outro dia eu tava fazendo uma ideia de marcenaria. Cara, eu falei, eu não quero abrir o programa, modelar. É só uma ideia, quero ver se vai ficar legal. Aí eu tirei a foto, usei o Redraw, tirei a foto, trouxe o iPad e desenhei. Isso. Fiz só um rabisco, assim, sem brincadeira. Rabisco e tal. Mas isso que eu acredito que é Quando arquitetura. eu mandei pra IA, cara, você falava assim, não é possível que ficou. Eu falei, ó, aqui vai ser meu armário, coloquei qual tom de madeira que eu queria, tudo. Cara, trouxe o resultado, sabe, trouxe o feeling que eu tava querendo trazer. Mas quem criou foi você, não foi o software. Né? E aí a imagem, pum, veio. Aí eu olhei pra imagem e falei, cara, não tá legal isso. Pera aí, eu tenho um Lulu da Pomerânia. Aí eu apertei lá e falei, aqui eu quero um Lulu, aqui eu quero água caindo, aqui eu quero isso. Sabe aquela coisa de você quer dar uma... E eu fui marcando lá, aí eu fui já pro Adobe Firefly, do Photoshop. Comecei a colocar, pum, cara, é loucura, assim, você vai evoluindo. Não era uma ultra imagem. Não, mas... Eu era o cliente, então assim, eu não tava também com uma necessidade de super... Acho que eu fiz aquilo ali sem brincadeira. Se eu pegar em 1 hora o que eu queria testar ali na brincadeira, eu tomei decisão, depois eu fui lá pro Móveis Planejados, falei, cara, eu quero isso aqui, ó. Pronto, você resolveu a sua questão, né? Resolveu. Então assim, mas o que você disse faz muito sentido, porque eu paro ali com o pessoal, muitas vezes eu falo, eles estão explicando, eu falo, não tô entendendo. Não, explicando, é legal. Comprei aquelas lousinhas de criança que você desenha lá, eu não lembro o nome daquela lousinha. Você pega assim, que você aperta, ela limpa, aí você vai desenhando, limpa, sabe? Sei. Aí eu peguei e falei, galera, deixa o pessoal essas luzinhas e tal. Falei, não, peraí, deixa eu pegar aqui. Não, no corte a gente vai resolver isso aqui assim, você vai fazer isso aqui, o caixilho ele arremata aqui, fazendo executivo, tá. Entendeu? Ah, entendi. Eu falei, agora você modela a família lá, você faz o que você quiser. Então assim, não precisa, porque ainda a caneta, o papel, ou seja, a caneta digital, ela é muito mais rápido. Exato, O croquis, né? Ele é muito mais rápido e não precisa estar na escala, tá super bonitinho. Porque esse é um trabalho intelectual que você faz. E você consegue fazer isso porque você tem experiência, você tem repertório, você tem... você já viu aquilo feito em algum lugar, você exercitou, né? Procurou, né? Então, assim você consegue resolver e alimentar outra pessoa. Agora, a pessoa tentar lá direto modelar a família, não vai chegar em lugar nenhum. Não, e você sabe um exemplo que eu cheguei outro dia? No escritório eu cheguei pra uma pessoa... E só vai perder tempo e vai dar prejuízo ao projeto. Não, foi uma história muito legal essa história, porque eu cheguei pra pessoa e falei, ó, cara, a gente tem que modelar uma escada. E era uma escada toda cheia dos efeitos e tudo, né? Aí eu falei pra pessoa, quanto tempo você precisa? Eu sempre pergunto aqui no escritório, quanto tempo? Tempo é o ativo. Exato. Quanto tempo você demora pra fazer essa escada? Aí na época a pessoa falou assim pra mim, acho que era 5 dias. Eu, o quê? 5 dias pra fazer uma escada? Mas é um estudo. Então 3 dias. Eu falei, não. Falei, faz um corte aí no Revit, é rapidinho. Aí fez o corte, sem brincadeira. Peguei linha, DL, desenhei a linha e tal, dei o array, copiei, fórmula, calculei, falei, ó, a escada vai dar. Não vai bater a cabeça aqui na viga e tal. Pode modelar agora. Ela, era isso que você queria? Eu falei, sim, perguntei pra você quanto tempo demora pra a gente pensar numa escada. Não tô falando pra você desenvolver um executivo de uma escada. Então as pessoas às vezes esquecem um pouco disso, do Sim. pensar, né? Não, o arquiteto é um resolvedor de problemas. Uhum. Isso que eu acho que às vezes a sociedade também não entende. Entende às vezes que o arquiteto entrega desenhos bonitos, né? Faz as coisas ficarem bonitas. Não, ele resolve problemas. Quando a gente tem reunião de compatibilização, você tem um time ali enorme de especialistas de estrutura, de instalações, bombeiro,
tudo que a gente imagina, acessibilidade, eu sempre digo pro pessoal, cada especialista vai pensar que a sua especialidade é a mais importante de todas. Né? A estrutura fala, não, se não fizer, vai cair o prédio. Bombeiro, não, se não fizer, vai pegar fogo. Então, Mas assim, no final das contas, quem equilibra esses interesses somos nós, arquitetos. Perfeito. Né? Eu disse hoje pra galera isso. Eu falei, uma coisa que tinha se perdido, pelo menos na minha visão, nos últimos 10 anos, era assim, tem muitos tipos de escritórios, né? Mas tem escritório que fala, não, eu só faço até aqui. Daqui pra cá eu não faço compatibilização, não faço coordenação, não. E como não faz coordenação e compatibilização? Tá bom. Aí eu lá pro escritório, você faz isso? Não, eu só faço coordenação, compatibilização, eu não faço projeto, tá bom. Aí eu fui entendendo o ritmo que o mercado estava naquele momento. Aí eu falei, cara, eu vou me especializar nisso, já que não tem ninguém fazendo isso aqui, eu vou tentar ser um cara que se conecta com esses caras, porque tá solto, as coisas estão soltas. E aí eu falei pro pessoal, cara, a coordenação é algo tão legal, quando claro que você tem que ter um foco, porque você não consegue fazer, na minha opinião, os projetos e tudo, você tem que ter um departamento ali, porque claro, o nível de horas que é gasto é insano. Sim. E aí a gente, na coordenação e compatibilização BIM, começa como que você gerencia informação? Como que bota os prédios na mesma origem? Como que você trabalha com isso? Como que você aprova se o arquiteto fez certo, o engenheiro e tal? Então, ali como arquitetos, foi muito interessante porque voltamos a ser o centro das atenções. Porque assim, Sim. o nosso modelo no final, que chama modelo federado, o modelo que continha tudo, era a obra. Exato. E aí, o legal disso é que para o cliente, ele começou a usar muito o nosso modelo na obra. Eu falei, caramba, cara. Não, e você pode usar o modelo além da questão estática dele. Né? Se você tem ali um cronograma de obra, você pode fazer... É claro que você vai ter outro trabalho de modelagem, mas você vai fazer aquela obra subindo conforme o cronograma. Você consegue... o 4D. Exatamente. Você vai visualizar naquele dia, sei lá, no mês 5, no dia 4... Você vai saber exatamente, além de visualizar no seu cronograma, pelo 4D, como que a obra deveria estar. Se ela não está conforme o seu modelo, a vida real, está atrasado. Se ela passou, está adiantado. Então, e você consegue visualizar questões que vão além da arquitetura ou da engenharia de projetos, porque você vai ver os conflitos da vida real também, né? Na verdade, a parte mais legal que eu falo do BIM para todo mundo ali, para os escritórios de arquitetura, é o building. Porque eu falo para todo mundo, o modeling você sempre fez. Você fez no SketchUp, no AutoCAD, 3D, etc. E o information você fazia com o Excel, gerava informações de texto. Aqui eu digo Excel porque ainda é um dado. Porque a informação, a maioria era do CAD, era desenho. E aí quando o pessoal começa a fazer building, né, que é a parte realmente de construir digitalmente, ela também consegue ver todas as falhas de processo e necessidades que ela tem dentro do escritório. Então, ela fala, caramba, Júlio, eu não sabia que eu tinha que fazer um projeto nesse grau de detalhe para modelar isso, para entregar isso. Eu falei, porque até então a gente só vendia desenho. Sim. Agora a gente está vendendo o quê? Informação. E aí, informação vinculada a desenho é BIM. Sim. Aí ela fala, entendi. E aí um dos nossos grandes papéis, pelo menos da SPBIM, com os escritórios de arquitetura, é mudar a mentalidade deles de que eles entenderem assim, o BIM é um processo, é uma metodologia de trabalho deles. Então eles não têm que mudar o formato de trabalho deles só porque um cliente exigiu em BIM para eles. Eles têm que entender escopo, que se o cliente pediu o escopo deles e ver, peraí, que produto eu estou entregando a mais, logo eu cobro mais, logo eu entendo a complexidade. Esse é o nosso papel hoje da SPBIM como escritório de arquitetura, ajudando o escritório de arquitetura, mostrando uma boa prática de que como a gente pode ser saudável, produzir mais e conseguir ganhar mais no mesmo tempo, entregando o mesmo produto, só que com uma outra jornada e experiência do cliente. Na verdade, entregando outro produto, né? Porque você vai, assim, outro produto, outro... Eu digo experiência porque o que acontece? Muitas vezes você está antecipando, vendo muita coisa antes, que a gente ficava esperando momentos para poder entregar aquelas informações consolidadas. Então a gente consegue antecipar muita coisa. Sim, isso sim. Não, mas o que eu digo assim é que existe aí, você falou de escopos, que realmente acho que é disso que se trata. Quando você muda a tecnologia, e aconteceu de novo, né, da desenho à mão para o desenho automatizado, né, o desenho em CAD, você tinha uma capacidade de repetição maior. E não é que você poderia fazer muito mais rápido. Eu acho que foi isso um pouco que derrubou os honorários em geral dos escritórios, porque
o incorporador vê, poxa, agora ele faz uma coisa que ele fazia, desenhava janela por janela, ele dá um comando, aquilo copia para tudo. Ele monta ali um bloco, vai empilhando, é muito mais rápido, né? Então vou pagar menos, porque vai gastar menos tempo, né? Do profissional, só que quando a gente avança com essa tecnologia, você vê novos escopos que podem ser entregues, Que né? logo é novos produtos Exatamente. e cobra mais caro. É por isso que eu falei, então, que é um novo produto, porque você vai entregar lá o seu entregável de arquitetura que você costumava entregar em AutoCAD, só que você pode agregar serviços aí. Você pode entregar a parte de quantificação de materiais, que aí você vai ter que fazer uma modelagem específica para isso, para ver, por exemplo, corte de piso, quanto que vai cortar, quanto não vai cortar. A questão de outras escalas até de se você vai entrar, por exemplo, no mérito das fechaduras, tem uma série de coisas que você tem que medir também, o quanto você vai modelar, que tudo é tempo. Como você disse, o nosso custo de escritório é tempo, não é metro quadrado, não é folha, é tempo. Então, assim, tudo que leva mais tempo, você tem que encarar como uma questão de um outro escopo que você também pode entregar, só que tem que ser mediante a um honorário específico. Perfeito, é por isso que eu falo que é um casamento ali, né? Exato. De tudo isso. Por isso que quando eu trago para todo mundo que, no mínimo, a pessoa já está produzindo mais e ela vai ganhar dinheiro porque ela vai entregar em menos tempo, não necessariamente ela precisa entregar em menos tempo para o cliente se ele não está pagando mais. Mas ela consegue gerenciar melhor os portfólios delas e encaixar mais projetos. Então a gente fez muitos estudos de caso com clientes nossos que inicialmente eles ganhavam 30% de produtividade, somente no escopo deles. Sim. Então eu falava para eles, cara, se você pegar isso aí num ano, você encaixa 2, 3 projetos a mais. Logo, vai se pagando o isso... mesmo número de pessoas aí que você tem, Com o mesmo né? número de pessoas. Então, agora, o efeito colateral que isso gerava era quando o cliente não sabia, por isso que eu falo, aí é uma questão de arquitetura, que é por isso que a ASBE é importante também nesse sentido, é ensinar também como as coisas têm que ser entregues. Porque tem uma questão de boa prática, porque senão o cliente fica mal acostumado. Então, mas eu tenho um outro concorrente que entrega muito mais barato, que faz na mesma velocidade que você. Eu, geralmente, com a experiência que eu já tenho acumulada, eu olho e falo assim, tá, me passa quem é esse escritório para eu entender o que está acontecendo. Porque ou o cara tem muita tecnologia, sei lá o que ele está fazendo, que ele está entregando muito tempo, ou é Ctrl-C, Ctrl-V, ele está copiando alguma coisa de algum lugar. Assim, alguma coisa errada tem. Por que eu falo isso para todo mundo? Porque a gente sabe quanto tempo demora em horas de tanto tempo um projeto. Mesmo em CAD e depois em BIM, você também sabe. Então, ou a pessoa ela é muito fora da curva. E aí, quando a gente vai levantar, na maioria das vezes, sempre tem alguma coisa não tão legal vinculada. Então, eu falo isso para todo escritório, que é assim, você tem que saber gerir muito bem toda essa complexidade. Por exemplo, aqui a gente usa bastante a questão de recursos de tempo, faz o planejamento a 4 mãos com o cliente. Sim, tem que ser. Manda o acompanhamento semanal daquilo. Tá fazendo agora a coleta de indicadores de sucesso do cliente, ver se ele está satisfeito ou não está. E também começa a negociar. Às vezes, muitas vezes a gente entrega um produto que assim, esse é o produto de prateleira do mercado. E eu falo, gente, o cliente não está vendo o valor se a gente fosse entregar outras coisas a mais? Vamos tentar marcar uma reunião e mostrar para ele o valor? Não, ele não quer ver, tá? Então, muitas vezes a gente faz o seguinte, então vamos agregar no nosso produto aos poucos a mais. Eu falo que é como se fosse culinária, sabe? Você está fazendo um prato, você vai colocar um temperinho diferente. Deixa ele perceber que tem esse valor. Né? Ele sente o gosto. Quando ele sente, aí você fala, poxa, no outro não é assim. Então aí ele vai aos poucos sendo catequizado, eu falo ali, para ele também sentir o valor que dá aquilo. Porque, por exemplo, a gente entregava o BIMX, né? Então você entregava o BIMX, coloca o QR Code, ele ia lá e olhava no tablet. Aí deu 2 projetos de cortesia, a gente colocou ainda cortesia. Quando chegava no terceiro, ele falava, cadê o BIMX? Eu falei, não, então agora, você quer o BIMX, tem um custo, né? Aquilo lá foram demonstrações que a gente entregava junto, mas tem o seu valor. Aí eles... Não, quanto a mais que é? Aí é onde a gente começou a entender, tá? Quanto a mais eu tenho de esforço para gerar aquilo, logo eu vou cobrar aquilo. Sim. Não a 10%, 20%, 30%. Não, eu acho que quando você tá já alocado com a equipe naquele projeto, você já tem lá muito do seu custo resolvido, né? E pro cliente fica mais barato, né? Porque você já tá alocado lá e você vai agregar ali um serviço a mais que é diferente de você fazer só esse serviço pro cliente, né? Ah, sim. É nesse sentido que eu digo. Mas, obviamente, tem seu valor e depende também de um esforço separado. Mas eu acho que isso
é uma estratégia bem interessante aí. Não, é a mesma coisa se a gente, por si só, tirar o BIM, por exemplo, escritórios que fazem reforma. Aí o cara vai fazer planta, demolir e construir. Aí ele pega e faz a lista mestra e coloca tudo que vai entregar. Aí eu pergunto, tem cliente que gosta de ampliar cada ambiente. Tem escritório de arquitetura que amplia faz até, sabe, detalhe, é impecável o desenho deles. Só que quando eu pego o preço desse escritório com o preço de um escritório um pouco mais acessível, ele já não entrega esse mesmo Exatamente, produto. É isso que eu tento trazer pro pessoal. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, né? É a segunda vez que a gente discute isso hoje. Mas então, é verdade. É isso. Então, assim, o cara quer ter um produto muito qualificado, com extremo valor. Eu falo, cara, isso aqui tem o seu valor. Não, e eu acho que eu tô lendo um livro que foi escrito pela pessoal da HTA Design lá de Londres, cujo titular, que é o Ben Derbyshire, ele veio a convite da ASBEA no seminário que a gente fez lá no ANB, o seminário de industrialização da construção residencial vertical, né? E ele fala uma coisa muito legal, porque assim, quando a gente fala de industrializar a construção, antes você não tinha BIM, né, para começar, né? Só que aí o que a pessoa fazia? Ela pegava assim, foi justamente o que você falou, a indústria, depois que pegou dos arquitetos as soluções, ela começou a carimbar aquilo lá à torta direita. Aí o que perde? A qualidade. Que a qualidade não é só do projeto, é de vida das pessoas que vão morar naquele prédio, naquela casa, naquilo tudo. Então, hoje eu acho que o BIM tem um papel muito importante, inclusive na industrialização da construção. Né? Porque o trabalho intelectual, ele não termina com o BIM. O pessoal pensa que a tecnologia vai substituir o ser humano, a IA. Não vai. A IA vai ser outra ferramenta que vai nos dar mais possibilidades. Para quê? Para a gente oferecer isso para a indústria, né? Para a construção, para fornecer soluções mais bem pensadas, mais bem elaboradas. E quem ali tiver uma percepção disso, vai contratar cada vez escritórios que fazem isso, que entregam de uma forma mais completa. Só que o escritório, internamente, né, que vê que realmente que se for ali pensar melhor, ele vai se estruturar para criar suas rotinas, tal, para fazer aquilo de uma forma célere, objetiva, sem erros. Então, acho que isso... A gente está num caminho, acho que muito interessante aí, que acho que no futuro vamos ter a questão da construção, acho que também muito mais bem resolvida. Não, e puxando o gancho do que você está comentando também, assim, quando as pessoas foram... Eu estudei muita cronologia do mão pro CAD, pro BIM, e o que se diz que vai ser depois do BIM. Estou estudando bastante sobre isso também. E a IA tá um pouco mais para cá mesmo. Mas assim, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente sai ali do desenho à mão e foi pro papel, pro CAD, que eu falo que é um papel virtual, né? Você vê aquela imagem, tem uma grande imagem que aparece assim lá do Niemeyer, tá todo mundo no fundo ali, o pessoal nas pranchetas, tudo, né? Tinha muita colaboração, mesmo numa situação de papel, o cara passava no corredor, tinha um cara que passava olhando os desenhos, pelo menos é o que eu vi na história, né? Mas é isso mesmo. E aí, quando foi pro CAD, o que aconteceu? Se perdeu muito dessa... Lá a gente brincava assim, no BIM a gente tem o chamado de ambiente comum de dados. Ali no papel, existe um ambiente comum de dados, né? Existe essa troca muito mais próxima do ser humano. Então, se perdeu um pouco quando foi pro CAD, porque no sentido de digitalizou, como você falou, o cara copiava a janelinha, tudo, né? Digitalizou. A qualidade se perde, né? A qualidade aí caiu. Agora, quando veio o BIM ele junta a processo, junta a tecnologia, junta as pessoas. Então, o trabalho colaborativo no BIM é obrigatório. Não tem como você trabalhar sozinho. Se não está na origem, todo mundo vinculado, não tem BIM. Sim. Né? Então, ele acaba pegando o que tinha de problemas no CAD, na minha opinião, e ele bebe da fonte do que tinha no papel à mão. Então, por isso que pra gente aqui da SPBIM, pegar escritórios que passaram da mão e foram pro CAD, e já estão indo pro BIM, pra gente é muito mais fácil do que ensinar aqueles que já estão digitalizados. Por incrível que pareça. Por quê? Porque aqueles que já estão digitalizados não sabem, não tem esse repertório. Foi o que a gente estava discutindo lá no começo. Então, é engraçado porque isso veio na minha cabeça também. Por que acontecem as coisas também com os escritórios? Porque muitas vezes ele faz uma analogia. Pô, se no CAD eu apertava F8 para fazer assim, no BIM deve ser igual. E não é.
Então, assim, a forma de se pensar está mudando. E eu acredito também que vai acontecer o mesmo com a IA e com as outras tecnologias, né? A pessoa vai testar de um jeito, faz uma piadinha, uma brincadeirinha, usa para gerar um render. Daqui a um tempo, a IA é nossa secretária aqui do lado. Ela vai estar trabalhando enquanto a gente conversa aqui. Acho que a nossa tarefa, assim como gestores, é não deixar que o histórico do porquê se faz isso se perca. Concordo. Porque senão é isso. A pessoa vai usar o IA sem entender como que aquilo tem que ser modelado. Vai chegar aí, pode ter certeza. Que hoje você modela sem saber como constrói. A pessoa vai usar o IA sem saber como se modela. Sim. Aí a modelagem vai surgir e não tem nada a ver com a construção. Então, ou seja, aquilo vai ser um exercício de abstração que não vai conseguir virar obra. Agora, eu tenho um exemplo muito bacana de usar IA com o BIM e o arquiteto. Quem tiver curiosidade aí depois no podcast, a gente coloca aqui na tela, chama Architecturies o site. architecturies.com. Se não me engano, é uma empresa italiana. Você importa um DWG do terreno, aí se ele já tiver georreferenciado, ele já traz o entorno do... Esqueci o nome da... Tem uma plataforma que você... CAD Mapper, ele já importa, é tudo online. Uhum. E aí aparece do lado esquerdo as parametrizações, na direita o custo do prédio. Então o que acontece? Eu acredito que é um arquiteto que esteja mexendo ali. Provável. Porque ele pega e faz assim, porque eu falo que é um Neuffer paramétrico. Aquilo. Uau! Então o cara vai do seguinte, ele pega o que você quer fazer, que tipo de prédio é? Comercial. Você escolhe lá, comercial. Aí ele pergunta qual é o tipo de corredor que você quer mínimo. Quantos andares? Então o cara vai colocando, tipo, não é a ferramenta que tá fazendo sozinho. Então o arquiteto tá ali. Aí ele pega uma linha, pum, suja o prédio. Sabe? E já tá em BIM. Já suja o prédio, já sai parede, alvenaria, já sai tudo, ele já vai mostrando ali do lado, preço. Então, tem um escritório, eu esqueci agora o nome, mas que ele tem um trabalho de generativo nesse sentido. É do Thomas, o Arquigen. Isso, Arquigen. Thomas e do... Alexandre do Kuroda. Alexandre, exatamente, Mas se for ver, assim, você fala assim, o projeto sai muito mais rápido? Não é que sai mais rápido, porque ele vai fazer tanto teste naquilo lá para parametrizar. Ele estava dando um exemplo, acho que era de agência bancária, alguma coisa assim. Sim. Ele teve que, primeiro, montar todos os elementos que compõem a agência e testar primeiro no prédio A. Ele fez aquilo. Aí, legal, ele calibrou o sistema para fazer várias opções e criando as regras, né? Então, quanto que ele põe a regra que a mesa tem que estar da parede, quanto que tem que ter a largura da mesa, tudo aquilo que a gente usa cotidianamente, ele começou a parametrizar e colocar como condicionantes para se gerar o layout. Só que quando ele fez isso para o prédio B, ele viu que ele precisaria colocar critérios adicionais, porque só aqueles não iam dar conta. E que não era coisa meio óbvia. Na hora que ele pôs para o B, é que virou... então preciso colocar isso. Então, assim, no final das contas... É um repertório ali, né? Não, tem um repertório e tem um tempo de trabalho que ele vai gastar bem grande para ele definir. Definido aquilo, passada lá, sei lá, 1000 horas, não sei, 500 horas que ele trabalhar isso, os outros vão sair realmente de uma forma, digamos, automática. Mas assim, é uma forma de trabalhar, é uma ferramenta de trabalho novamente, né? E uma metodologia também. Uma metodologia, exatamente. Porque esse exemplo que eu fiz da Architecture já é de muitos anos atrás, e aí, quando ele termina, no final ele exporta em CAD e em Revit. Então assim, muita gente vai... Isso vai virar provavelmente, talvez a Arquigen até seja uma das empresas que se inspirou bastante nisso. Sim. Mas eu sempre falo, pessoal, também fica algo muito marcado. Porque quando você pega aquele projeto, você vê que ele é um projeto, não é um projeto igual ao do Renzo Piano, não vai ser um projeto igual do Norman Foster. Não, vai ter seu lugar, tem seu lugar do mercado. Mas existe a customização depois por trás daquilo. E que assim, a ferramenta fala, olha, esse prédio que você construiu aqui, que você fez aqui, em pouco tempo, com todos esses inputs, ele custa tanto, ele é viável. Então, para um tomador, fala assim, não é... Sabe você ter quase um EX, entre aspas, em um estudo de viabilidade? Exato. Você vai ter ali um parâmetro básico que você vai saber, vai ter uma referência muito boa de quanto que é, mas aí depois para o mundo real, quando você for contratar um design específico, numa questão específica, vai ter ali a sua
a sua sofisticação, digamos assim, né? Isso que eu ia trazer, porque assim, o que aconteceu um pouquinho com a Cirela, que contratou Pininfarina para fazer os prédios, contratou a Lamborghini agora. Então, existe muito essa questão também, eu acho que nem você falou, tem o seu mercado. Tem um mercado pro Minha Casa Minha Vida, tem um mercado de luxo, tem um mercado, enfim, tem diversos tipos de mercado, né? Você pega varejo. Varejo, você consegue fazer isso. Só que assim, depois que você resolveu a agência bancária, aí vai chegar para você uma loja de chocolate. Você vai ter que criar de novo, né? Vai ser um trabalho de novo, né? De programação, de parametrização e tal. Então, no final das contas, acho assim, você tem que gostar de fazer isso daí. Né? Aí... Mas é um mercado novo também, que não tinha, novo, né? Eu encaro dessa forma. Não, e eu acho que essa é a grande vantagem de quando a gente fala de Asbea, porque hoje eu falo assim pro pessoal, olha, o pessoal, em geral, quem não conhece a Asbea ou tem um mero conhecimento, acha que é a Associação de Arquitetos que fazem prédios, de escritórios de arquitetura que fazem prédios, mas hoje não. O meu escritório faz arquitetura paisagística, a gente faz residência, a gente faz clubes, a gente faz, enfim, não só o paisagismo, a gente faz a arquitetura também, mas de coisas, digamos, menos, com graus de repetição menor, né? Um pouco mais tailor-made, se é assim que a gente pode falar, né? Mas você tem escritórios especializados nas mais diversas áreas na Asbea. E eu acho que a grande questão que eu acho que é legal na associação é essa troca. Você, por exemplo, aqui, Júlio, você tem a SPBIM que tem dá um grande suporte para as empresas que querem trilhar esse negócio e provavelmente elas não vão querer ser uma segunda SPBIM, concorda? Elas querem uma solução para continuar fazendo o que elas fazem, mas mais atualizado, com mais tecnologia, com mais celeridade, etc e tal. E é isso, você vai ajudar ela. Assim como a pessoa, o escritório que me chama para fazer arquitetura paisagística, ele provavelmente já fez ali um conceito inicial, mas ele quer o quê? Ele quer um know-how, ele quer uma especialidade, porque ele sabe que eu estou diariamente, eu e minha equipe, estamos diariamente nos capacitando, não só em termos técnicos, mas assim, viajando com o olhar aguçado para as coisas, né? Então, eu viro e mexo, eu tô lá olhando, até minha esposa brinca que quando a gente vai viajar, eu fotografo no chão. Mas é porque é da minha profissão, né? A gente sabe entender como que cada cidade está compondo ali seu espaço urbano, seus materiais, as soluções. Então eu identifico, o meu olhar é aguçado para isso. Assim como o seu, para BIM, quando você visualiza um modelo, alguma coisa, você fala, poxa, olha, essa empresa teve uma ideia legal que eu acho que aqui dá para a gente começar a usar. Então, assim, são as especialidades, que é inevitável nessa questão. Sim, sim. Eu acho que na Asbea é isso, assim, quando os nossos eventos... a gente falou da capacitação, né? Que foi inclusive uma masterclass que você esteve presente lá com o pessoal da CA2. Tem a questão de promoção de imagem, né? Que a gente cria eventos para captação mesmo, né? Mas acho que essa troca que a gente vai ter agora nossa festa de final de ano. É onde você encontra seus colegas, você vai reencontrar o Jonas Birger, vai encontrar o pessoal lá da FGMF, a mim. Então, isso reforça. E uma das coisas do marketing que a gente fala é que quem não é visto não é lembrado, não é isso? Exato. Então, se você tem uma especialidade e você está presente, não só em termos lá de redes sociais, também, se a gente for falar só de rede social, um outro assunto que fala que isso é marketing, é uma parte do marketing, mas não é o marketing, né? Exato. Então, assim, outra parte do marketing é essa questão pessoal. Você só fecha negócio quando você está nesse cara a cara, né? Então, acho que essa troca que a Asbea proporciona é muito valiosa. E é valiosa também num outro sentido, porque os escritórios que estão lá são escritórios... Não são todos grandes, como você falou, tem escritórios tem lá 6, 7 pessoas, 5 pessoas, mas que se preocupam com processos, se preocupam com qualidade, se preocupam em crescer. Então, você encontrar um parceiro para fazer algum trabalho que está lá, a garantia é muito grande que essa pessoa vai dar certo no seu time. Não, eu acredito muito na união também do poder do mercado, porque eu falo assim para todo mundo... Acho que até uma pessoa que às vezes cobra um pouco barato o trabalho dela, eu tenho certeza que se ela tivesse condição, tiver um mercado mais competitivo e falasse assim, cara, eu conseguia cobrar um pouco melhor, ela gostaria também. Então, na verdade, o papel também eu vejo muito como subir a régua do mercado também. Exato. E ter um mercado, vamos dizer assim, saudável, acho que essa é a palavra. E também um ponto que eu ia trazer, assim, eu sempre acreditei na especialização, sempre.
sempre. Então, assim como paisagismo, luminotécnica, parte do PIN, eu entendo que assim, tem mercado para todo mundo. E é até um dos discursos que a gente traz para os escritórios de arquitetura. Eu falo, cara, olha, eu tô aqui como seu parceiro e como arquiteto eu sei a sua dor. Então eu falo assim, o seu papel é fazer projetos, o meu é implantar a BIM. Sim. Então eu sei muito bem o que eu estou fazendo, então eu falo assim, gasta seu tempo fazendo o que você faz de melhor. Sim. E eu gasto o meu, e se a gente unir os dois, a gente vai chegar a gente vai ter um trajeto muito bom para a saúde do negócio, relacionamento e tudo mais, né? Então, quando tem esse casamento, fica muito bom e vira uma parceria, de fato, né? Eu falo assim, uma coisa é ser fornecedor, outra coisa é ser parceiro de alguém, né? Sim, sim. E a gente busca muito esse lado com o arquiteto, com os escritórios, de ser parceiro deles. Inclusive de formação, a gente forma muita gente que vai trabalhar nesses escritórios também. Sim. Então, assim, pra gente teve um cliente que esses dias, agora eu não lembro quem foi, que pediu também eu mandei um orçamento X, falou, não, desce aqui menos da metade do preço, você consegue fazer? Que é aquela coisa, tá botando ali a carta na mesa, se colar, colou, né? Sim. E assim, a gente precisa de trabalho, obviamente, mas aí eu falei pra pessoa, olha, a gente tem, claro, uma margem de negociação natural na precificação dos trabalhos, né? Só que assim, a gente paga software, a gente tem as pessoas, que a gente procura dar condições legais para elas trabalharem, tem custo da nossa sede, enfim, tem uma série de custos que quando eu coloco isso daí, eu não consigo te atender nesse valor que você está falando. Então, assim, se você quiser uma prestação de serviço mais simplificada nesse sentido, talvez seja melhor você pegar uma pessoa física para fazer esse trabalho que você quer. Eu não consigo, infelizmente. Aí eu falo, olha, o que eu consigo pela parceria é desse aqui, ó, X 7%, por aí, né? Alguma coisa assim. A pessoa foi lá e fechou. É que muitas vezes eu entendo o que você está falando. Foi igual outro dia. Às vezes ela pode não fechar também e tudo bem, né? Não, mas sim, assim, eu não fecho as portas, né? Fala, tudo bem. Então, às vezes ela tá em outro período, mas quando ela quiser realmente uma coisa de qualidade, ela vai se lembrar disso. Não, né? E também tem um ponto que eu acho que é importante. Eu acho que valor não se negocia. Então eu falo isso para todo mundo. Preço você pode tentar nem negociar, mas valor não se negocia. Igual você falou, olha, eu tenho o preço do meu software, eu tenho isso. E este é o meu valor. É isso, Aí o cara fala, não, reduz metade. Você tá falando, você quer reduzir metade o meu valor? Entende? O que eu entrego? Aí já aconteceu isso comigo também. O cliente chegar e falou, claro, peraí, você quer metade? Só me dá um segundinho. Peguei o escopo. Corta pela metade. Não, mas eu quero a mesma coisa. Eu falei, tá, eu quero uma Ferrari pagando um Gol. Não existe, não faz sentido, né? Então, assim, falei pro cara, exatamente o que você falou, você tá procurando uma outra pessoa, ou até muitas vezes quando a pessoa quer, pra quem tá escutando esse podcast, né? Às vezes o cara pega o seu orçamento e pega o orçamento de outra pessoa. Aí, o que nem você falou, você tem uma infraestrutura, paga imposto, aluguel, faz tudo certo. E aí tem uma pessoa que não tá fazendo isso. Lembra que eu te falei até do preço, o cara entregar? Eu falei assim, ó, o que essa pessoa tá entregando? Não, o preço dela tá melhor, não sei o que. Tá bom. Aí tem um dia que eu falei, quem que é esse escritório? É esse escritório aqui, ó. Eu falei, tá bom. Falei, não, o preço deles deve ser bom mesmo. Eu falei, tá bom. Me dá 2 dias, eu te ligo. Aí esse era uma outra história, fui lá no outro escritório e falei, olha, a gente tá concorrendo, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Você tá precisando, como é que tá a sua situação? Porque eu já conhecia a pessoa. Aí ela falou, cara, eu preciso de trabalho e tal. Eu falei, tá. E se eu conseguisse pra você tanto? Aí a pessoa falou, pô, seria melhor. Eu falei, então tá bom. Cheguei lá no cara, negociei tudo. Fechei com o cara e contratei aquele escritório. Então, assim, assim, o que eu tô querendo dizer? No final, se você não sabe o seu valor, alguém vai saber o seu valor. Sim, então eu falo isso, né? Então, se a gente também, vamos dizer assim, aceitar qualquer coisa, também você vai ter o resultado de qualquer coisa. Então, eu falo para todo mundo, é uma questão, é um mercado, é capitalismo. Então, você tá negociando, você recebe dinheiro. Então, você tem que saber gerir isso, é uma gestão. Eu acho que tem que ter também um entendimento. A gente, na Asbé, em geral, a gente trabalha usando o jargão aí B2B, né? A gente trabalha de empresa para empresa, né? Empresa que nos contrata, em geral, são incorporadores. Mas tem muita pessoa física também que contrata. Que é B2C, aí vai pro B2B, né? E aí, às vezes a pessoa... É isso que eu tô querendo dizer. Então, às vezes a pessoa quer o quê? Nessa situação que eu te apresentei, a pessoa não tinha portfólio, ela estava começando. Eu falei, olha, cara, eu poderia engolir, assim, falar assim, você não vai pegar meu cliente, um exemplo. Mas de outra forma, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu preciso do trabalho, você também está precisando, eu vou ter a responsabilidade da minha empresa, porque no final
Sim, Por mais sim. que você contrate alguém, se der errado, Você que vai ter que assumir, eu vou ter que assumir. Então eu falei assim, ó, pelo menos você gera experiência para aquela pessoa. E hoje é um dos fornecedores que a Sim. gente trabalha. Então, assim, muitas vezes eu penso que existem esses formatos de trabalho, assim como existe Também, o formato que o cara colaborativo. tem todos os funcionários, aí não tem projeto e manda embora o cara. Então você Não, tem exato, tem vários formatos. Acho que é válido, né? O importante é cada um saber a sua responsabilidade, no final das contas, né? Exato. E exercer a sua função, né? Exatamente. Tá bom, a gente tá chegando aí no final do podcast. Queria que você passasse ali uma mensagem para quem tá escutando ali o podcast. O escritório de arquitetura, de repente, quer trabalhar na casa. Passa pro escritório ali que quer hoje ser um associado. Qual seria o conselho que você daria para esse escritório Perfeito. que poderia se tornar um associado? Como que pode... Qual seria seu feedback ali? O que você poderia dar de orientação? Então, assim, se a pessoa vai entrar para a Asbea, que participe. Porque você entrar só para arranjar uma conta a mais para pagar, não vai fazer sentido. E o que é participar? A gente tem vários grupos de trabalho, por exemplo. Eu sempre falo para todo mundo assim, inclusive falei lá para o pessoal da FGMF, da Perkins, né, que são super parceiros, super ativos, né? Eu falei, gente, olha, a Asbea é o que a gente quiser que ela seja. Então, assim, você quer fazer alguma coisa? Que esse plano, a questão de carreiras, foi uma iniciativa minha mesmo. Porque era uma coisa que eu senti falta. Falei, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa assim. Eu fui lá, juntei, resolvemos, fizemos umas reuniões, consultorias, etc e tal. Fechou, entregamos. Né? Então, assim, se você quer entrar na Asbea, venha com uma questão que você queira fazer. E que você precise de uma carga institucional, digamos assim, para sacramentar a sua questão. É claro que tem que ser uma vontade de interesse comum, de interesse genuíno, claro, né? Então, se sente alguma questão... Tem casos, por exemplo, de pessoas que trabalham com interiores, que acham... com interiores de corporativo, por exemplo, que acham que está muito complicado trabalhar nessa área, porque os parâmetros, cada um contrata por um preço, um escopo diferente. Falei, poxa, vamos fazer então um grupo de trabalho? Toque isso daí para colocar os parâmetros que você entende como necessário e dialogue com outras pessoas aqui dentro. Só que precisa de uma pessoa que puxa aquele assunto, né? Não adianta você falar que quer fazer alguma coisa e não se mexer, não doar seu tempo para aquilo, não vai funcionar. Então, assim, a dica que eu dou, assim, você quer entrar na Asbea, pegue um tema que te interesse, venha e traga como uma meta para você sentir realmente que valeu a pena. Eu acho que assim, acho que é a melhor forma. Maravilha. Que é mais ou menos o que eu tô fazendo também. Exato. Você tá no GTBIM, né? Sim. Então, assim, a gente tá muito... É aquilo que você falou, com um propósito, né? Que você não fica só um selo lá e que você tá pagando por aquilo. Às vezes tem empresas que vai querer realmente o selo da Asbea. E é ok também, né? Mas depois não vem reclamar para mim, para ninguém, que não faz... tá pagando uma coisa que não faz sentido, né? É uma escolha sua, né? Olha, eu quero o selinho da Asbea, eu vou pagar a associação para isso. Mas para ter resultado, acho que é isso. Participa de um grupo de trabalho, se mobiliza também para ajudar em alguma ação. A gente fez o seminário de industrialização, né? Esse que eu comentei agora há pouco. A gente tinha 200 inscrições, né? 200 cadeiras, a gente preencheu 194. Ou seja, lotou de verdade, né? Então, mas isso só conseguimos pelo empenho de vários atores ali que realmente se juntaram e falaram, gente, vamos fazer isso, vamos chamar esse, vamos fazer aquilo. Não tá dando certo aqui, muda aqui, vamos lá. E assim, Bacana. Todo mundo ganha, né? Bacana. É Parabéns, isso. Gustavo, aí pela trajetória. Obrigado. Pelo compromisso pelo também. convite aí. E pessoal que tá escutando o podcast, não esquece de dar 5 estrelas no Spotify, compartilhar com algum colega de profissão. Vou deixar aqui o seu contato, Gustavo, do seu escritório, também Claro. da Asbea, para quem quiser ali se interessar um pouquinho, ver qual que é o processo e tudo mais. Tá bom, Tem pessoal? o arroba, né, lá do Instagram, AsbeaSP, que é só seguir. Tem o Arkscape Arc no Instagram, mas a gente tem tanto a Asbea como a minha empresa Arkscape, a gente tem LinkedIn, enfim, até Facebook, né, também que tá... É uma outra empresa, né? A Asbea é uma outra empresa, mas a gente vai deixar todos na Perfeito. descrição do grupo, até para o pessoal poder se conectar e, quem sabe, conseguir também ser mais um associado ali junto com a gente. Claro, com certeza. Então tá bom. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.